Professor, um gravíssimo problema este que vem sendo debatido desde a segunda metade do século XX, com maior ênfase, né, se assim a gente puder dizer, é a questão da emissão de gases carbônicos e, consequentemente, a utilização, por exemplo, de automóveis a combustão de gases fósseis. Quais são as alternativas a esse tipo de transporte que temos hoje e que poderiam ajudar a arrefecer todo esse problema associado à mobilidade urbana e, claro, ao meio ambiente? Vamos lá, Mário. Primeiro a gente tem que acabar com a ideia de que a cidade, ela vive uma situação... Vamos lá, deixa eu retomar aqui. A ideia de que a cidade é um problema, ela, claro, é real. Ela é coerente pela quantidade, pelo adensamento, pela quantidade de poluição que nós geramos, pela quantidade de lixo que nós geramos. Isso é real, né? Isso é verdadeiro. Mas é real também a possibilidade e a ideia de que quanto mais concentrados estivermos, melhor. Nós temos uma visão de que se distanciar do espaço urbano é positivo. Uhum. Mas, na verdade, se você pensar o meio ambiente, quanto mais distantes estivermos do meio ambiente, melhor para o meio ambiente. O que eu estou querendo trazer? Um dos principais pontos em relação a essa dinâmica da poluição é você adensar cada vez mais a cidade. Quanto mais adensado, mais concentrado, menos precisaremos do transporte individual, menos precisaremos do próprio transporte coletivo. Claro que o básico do básico é menos veículos individuais e mais veículos coletivos. Isso é um ponto certo, né? Todos os especialistas trazem isso. Mas poucos trazem essa ideia do adensamento. E para você adensar uma cidade, você precisa planejar. É por isso que as cidades têm um veículo, uma ferramenta jurídica que é o plano diretor das cidades. Vou dar um exemplo. Se você quer crescer em direção ao bairro do Guarapes, aqui em Natal, você não pode simplesmente permitir que a iniciativa privada vá construindo prédios e casas ao seu bel prazer. Não funciona assim. Para que esse crescimento ocorra, tem que haver um planejamento com relação à distribuição de energia elétrica, à drenagem da água da chuva, à coleta de esgoto. Caso isso não ocorra, o crescimento da cidade ele vai ser caracterizado como a gente já tinha discutido antes, dentro de um processo de periferização, sem qualidade de vida para a sociedade, para a comunidade. Então, tudo isso tem que ser pensado. E o plano diretor é uma ferramenta que possibilita uma participação da comunidade. E eu posso garantir que a maior parte da sociedade sequer participa das discussões, sequer conhece a própria ideia do plano diretor, que é uma ferramenta democrática. Então, Mário, acho que um dos pontos centrais seria esse. Diminuir o transporte individual, popularizar o coletivo, claro, com segurança, com melhor infraestrutura. Por exemplo, na cidade de Natal, os alunos sempre perguntam, Claudinho, um metrô, um trem urbano, poxa, a gente já tem o BRT, o VLT, perdão, nós já temos o VLT, mas por que não potencializar o uso do ônibus em torno do BRT? Né? Isso é feito na cidade do Rio de Janeiro e com bastante eficiência. Curitiba é modelo no Brasil, Bogotá na Colômbia é modelo para a América Latina inteira. Então, existem possibilidades, mas só investir mantendo essa postura de urbanização horizontal, isso sempre vai trazer mais problemas. Aí eu volto mais uma vez para a palavra que eu quero que vocês fiquem com essa ideia. Adensar. Quanto mais concentrados estivermos, por pior que possa parecer em termos de visualização do trânsito no dia a dia, poluição, aquele estresse, aquela dinâmica, ainda assim é melhor o adensamento para a cidade, para a comunidade como um todo, do que a horizontalização. E quando eu falo em adensar, consequentemente eu estou falando em verticalizar. A verticalização seria algo natural nesse processo defendido pelo Jeff Speck, tá? Mais uma vez citando o autor do livro. Mas, Mário, aí a gente traz também outras possibilidades, o uso da bicicleta, as caminhadas que a gente já vinha discutindo, que o Danilo já vinha discutindo. Existem soluções aí mundo afora, né? Compartilhamento de bike, das bicicletas. Você tem cidades chinesas que têm sucesso absoluto no compartilhamento das bicicletas.
Enquanto que outras cidades do mundo, as bicicletas foram roubadas, danificadas, depredadas. Mas isso tem que ser tentado. Isso tem que ser tentado, porque aparentemente é uma das soluções. Não existe uma solução milagrosa, uma única solução milagrosa. Existem várias possibilidades. Até mesmo, se você tem um vizinho que você se dá bem, poxa, por que não o compartilhamento do carro? Né? Isso ocorre no mundo. Isso ocorre no mundo. É a realidade. Também não adianta a gente pensar e dizer assim, veículos elétricos. Os veículos elétricos são o futuro. Mas o futuro para qual parte do mundo? Né? Para a nossa realidade, para a realidade potiguar, tudo bem. Porque a nossa energia é uma energia limpa. Nós produzimos hoje energia elétrica renovável. Né? A partir das eólicas. O Nordeste hoje é autossuficiente em energia renovável. Então é show para o Nordeste, é show até para o Brasil. Porque a nossa matriz é uma matriz ainda elétrica, é uma matriz baseada nas hidrelétricas, que também traz uma perspectiva da renovabilidade. Mas se você for falar da China, não cabe. Porque a geração da energia elétrica da China é uma geração muito poluente, baseada em carvão mineral. Então não adianta você trazer o carro elétrico, as motocicletas elétricas, que já são a realidade, apesar do custo elevado dos carros, mas as motocicletas já são mais acessíveis. Já tem loja aqui em Natal, né? Sem fazer propaganda. Então, assim, são muitas possibilidades, né? E nós temos que pensar em todas. E a nossa comunidade, nós, cidadãos, temos que estar articulados com a prefeitura, com os nossos representantes, para que possamos converter isso em realidade. Senão, Mário, vai ser um ciclo que se estende já há algumas décadas. Se você pensar São Paulo, se você pensar os maiores centros urbanos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nós vivemos um caos urbano, em termos de mobilidade. Então, eu acho que esses são alguns pontos.